Boa noite a todos. Mais uma vez, sejamos todos muito bem-vindos a esta abençoada casa que tão amorosamente nos acolhe a todos, encarnados e desencarnados. Que todos nós que aqui nos encontramos possamos sairmos muito melhores do que quando aqui adentramos, lembrando da importância da conexão pelos elos invisíveis do amor, dos nossos irmãos que se encontram conectados conosco através da internet, que todos eles também sejam nesse momento agraciados por esse banquete de luz, de bênçãos que ora nos é ofertado. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Newton, mais conhecido por Shaolin. Para nossa breve reflexão da noite, muito mais do que uma reflexão, para nossa prática no dia a dia, nós vamos comentar brevemente do capítulo 12, Amai os vossos inimigos, o item o perdão das ofensas, né? E o tema da explanação do Evangelho é um convite, como tudo que a doutrina dos Espíritos nos coloca, é sempre um convite. A doutrina dos Espíritos não transgride mentes, respeita o nosso livre-arbítrio, o nosso tempo, a nossa condição moral evolutiva. Por isso que nós somos apenas convidados, quando Jesus vai nos dizer: muitos os chamados e poucos os escolhidos. No primeiro momento essa frase parece um contrassenso, não? Por que muitos são chamados, mas são poucos que são escolhidos? Não seria uma distinção, uma exclusão? Não. Jesus queria dizer a nós que todos nós somos convidados todos os dias, em todos os momentos. Mas poucos de nós aceitamos esse convite. Convite esse de transformação moral, né? De sermos hoje melhores do que nós fomos ontem. E amanhã melhores do que nós fomos hoje, né? Então, a gente precisa entender que tudo depende de cada um de nós, mas dentro da nossa capacidade e da nossa condição, né? E o tema é transformarmos nó em laços de amor e perdão. Quando foi sugerido aqui, eu pensei no tema, eu havia colocado transformar nó em laços de amor e perdão. No entanto, quando coloca transformar, fica muito abstrato, não é assim? Quando fala transformarmos, sou eu, somos nós, que precisamos, e estamos aqui quando reencarnamos. Um dos objetivos principais é para que nós aprendêssemos a amar. Amar no mais profundo sentimento. Nós reencarnamos para estreitar laços de afinidade e de amor, né? Porém, muitas vezes nós ainda temos muitas dificuldades, e que é perfeitamente compreensível, haja visto o nosso grau, né, de maturidade espiritual, de evolução. E de uma forma um pouco, às vezes, até grotesca, não muito, de uma forma lúdica, quando eu pensei no tema, dentro do capítulo 12, me veio à mente, alguém aqui já empinou pipa? Já? Quando a gente está empinando a pipa, e a linha primeiro, ela faz o quê? Ela só embaraça, não é isso? E aí, naquele momento que a linha está embaraçada, fica um pouco mais fácil a gente o quê? Às vezes desembaraçar aquela linha. Só que às vezes a gente começa, puxa de um lado, puxa para o outro, um quer desatar o nó, o outro também. Quando a gente vê aquela linha virou o quê? Nó cego. E aí dificulta muito, né? A gente sabe quando uma linha dá nó cego, vira aquela bola de linha. O que a gente faz? A gente passa o dia todo tentando desamarrar, desembaraçar aquela linha? Não. A gente tem que levantar a pipa, não é? Para o filho, a gente está lá. E aí a gente faz o quê? Para poder sequenciar ali a brincadeira, o momento de diversão. A gente vai lá e corta a linha, emenda e faz um nozinho pequeno. E aí sim, a gente consegue fazer com que a pipa alça voo. De uma analogia, nós podemos retirar de tudo isso o seguinte entendimento. Quando Jesus nos convida
a perdoar 70 vezes, 7 vezes, quando nós somos convidados a transformarmos esses nó em laços de amor e perdão, nós precisamos aproveitar do tempo, de não ficarmos presos àquilo que nós, naquele momento, talvez ainda estivéssemos limitados, né? Para que, se a gente conseguir desatar os nós antes, vai causar muito menos sofrimento do que um nó cego, né? E aí, o alçar voo da pipa significa nós mesmos, né? Na condição de espíritos ainda, né, em evolução, em crescimento, em maturidade, buscando essa transformação. E esses nós na nossa vida representam o quê? As mágoas, os ressentimentos, os conflitos, o orgulho, né? Dificuldades que prendem o nosso coração. E às vezes a gente perde muito tempo nesses sentimentos contrários, negativos, esquecendo que naquele período nós poderíamos estarmos muito mais felizes, né? Porque nós sabemos que os nós são todos esses sentimentos contrários. E os laços são o que, Shaolin? Os laços é a união, a compreensão, o amor e o perdão. É fácil perdoar? Não. É difícil? É. É impossível? Não. Então, se não é impossível, nós temos que ter isso como objetivo, né? É um exercício diário. Eu não consegui hoje, não tem problema, né? Eu vou tentar amanhã, vou tentar depois de amanhã. O que a gente precisa, e se a gente conseguir der conta, é nós nos libertar, porque às vezes a gente fica pensando que perdoar o outro, a gente vai libertar quem? O outro. Quando a gente perdoa o outro, nós estamos nos libertando, né? Quando nós ficamos ainda inseridos nesses sentimentos negativos, de ódio, de desamor, de ressentimento, e a gente diz, eu não perdoo, o que a gente está fazendo naquele momento? Nós estamos nos vinculando com o outro, não é que a gente não quer que esteja junto de nós. Quando a gente não perdoa, nós criamos algemas. E a única chave que abre essas algemas, que desata esses nós, é o amor, né? Então, nós precisamos exercitar esse perdão, mas como o Evangelho nos coloca, o perdão de coração. Não é só o perdão de lábios, né, Ana Cláudia? Ou seja, quando o Evangelho coloca para nós como é que deve ser esse perdão dentro do grau de evolução que nós estamos, sabendo da nossa dificuldade, da nossa imperfeição, do quanto nós ainda temos de orgulho, de egoísmo, né, de prepotência, de arrogância, o quanto nós muitas vezes julgamos o outro, esquecendo da benevolência, da indulgência. Então, quando nós optarmos por nós desatar essas algemas, nós seremos mais felizes. Tem uma frase do movimento espírita que eu gosto muito que diz assim: para as criaturas imperfeitas, bastam as suas próprias imperfeições. Não é necessário nós julgarmos, não é necessário nós condenarmos mais do que aquele irmão nosso, filho de Deus, irmãos em Jesus. Ele por si só, quando nós transgredimos as leis divinas, vocês concordam que nós estamos nos auto-condenando? Porque as leis divinas estão gravadas onde? Na nossa própria consciência. Não é assim? Então, tamanho amor de Deus e de Jesus para cada um de nós, que segundo o Evangelho de Jesus, para nós perdoarmos o outro, nós só temos o quê? Que não desejar o mal, pagar o mal com o bem, não é assim? É nós não querermos fazer justiça com as próprias mãos, né? É o que? Nós permitimos que o outro, né, sequencie a existência dele, desde que eu me desvinculo daquilo que me faz mal. Tem muitas vezes as pessoas dizem assim, mas você tem que esquecer isso, Shaolin, né? Já passou. Eu ainda não dou conta.
A ferida ainda está aberta. O que o outro me causou de dor ainda me causa sofrimento. Então, no nosso tempo, no nosso momento. Porém, o quanto antes nós, conseguirmos isso, melhor para nós e para o outro, né? Por isso que o Evangelho nesse capítulo vai dizer para nós o seguinte: pagar o mal com o bem, né? E a gente sabe que quando a gente faz o bem para aquele que nos quer mal, a gente está conseguindo demonstrar, exercitar a lei de amor, né, de caridade, de justiça, enfim. Quando a sogra, ela passa a ter um ódio do genro absurdo, e ela fala que ela não consegue perdoar o genro. E aí, a condição é que a filha avisou ela que ela ia casar, ela e o namorado dela, eles iriam morar juntos, e eles iam alugar casa, eles iam ter a vida deles. E aí a mãe concorda. Quando a filha sai de casa, a mãe cria uma revolta absurda contra o genro. E ela começa a odiar com tanta intensidade, mas com tanta intensidade, que aí ela chega no Chico e diz assim: Chico, eu tenho um ódio mortal do meu genro. Eu não consigo perdoar aquela criatura jamais, nunca. Ele entra por uma porta, eu saio por outra. Aquela criatura tem todos os defeitos que você pode imaginar. Minha filha sofre. E aí o Chico aguarda ela acabar ali o seu relato, com aquela doçura, com aquele amor. O Chico olha nos olhos dela e diz: minha filha, na sua existência anterior, você gerou um filho no teu ventre. Você permitiu que ele nascesse. Porém, em muito pequeno, numa idade muito pequena, você o abandonou. E esse espírito, pelo abandono, ele enveredou pelos caminhos mais difíceis, mais tortuosos que a vida possa oferecer. E esse espírito adquiriu todo e qualquer defeito. Hoje, minha irmã, esse mesmo espírito está junto de ti, na condição de seu genro. Por isso, ame. Ame com mais desvelado amor. E aí a gente começa a entender, dentro do capítulo 12, que existem situações que nos conectam através dos nossos inúmeros relacionamentos, que a gente vai, muitas vezes, criando na nossa convivência esses nós, né? E a gente vai se vinculando uns aos outros, e a gente precisa entender que assim como a gente julga o outro com defeito, nós também somos portadores dos nossos próprios defeitos, né? Então o amor liberta, o perdão liberta, o perdão cura. Por que cura? Quando a gente fica cultivando ódio, mágoa, ressentimento, nós mesmos adquirimos e criamos em nós, no corpo físico, e claro, uma outra situação no nosso próprio perispírito, um câncer, uma gastrite nervosa, uma úlcera, né? São essas patologias que nós criamos. Então, quando nós perdoamos, nós libertamos desses sentimentos contrários, né? O perdão, ele nos transforma, porque quando nós conseguimos perdoar o outro ou os outros, nós estaremos num processo contínuo de transformação moral. E mais importante, tão quanto perdoar o outro, é perdoar quem? Nós mesmos. Nós não podemos continuarmos com aquele sentimento de culpa, porque sentimento de culpa paralisa, sentimento de culpa nos destrói. Quando nós nos corroemos por dentro, aquilo vai corroendo o nosso corpo físico, os nossos sentimentos, o nosso espírito e as nossas atitudes, né? Tem um psicólogo renomado americano que ele vai dizer que quando nós optamos por não perdoar, é o mesmo que quando uma cobra nos pica. E ele complementa dizendo que o problema não é a picada da cobra. O problema é o veneno que nós muitas vezes, muitos de nós, deixamos percorrer, circular no nosso corpo, na nossa corrente sanguínea. Então, o outro vai nos prejudicar, mas a gente não precisa prejudicar o outro, né?
ele por si só já se condenou a própria consciência. Muitas vezes as pessoas falam muito assim: ah, Shaolin, mas aquela criatura das trevas não tem consciência e não vai ter. Ele não está nem lembrando disso, nem vai lembrar. No Evangelho, na Bíblia Sagrada, no Livro dos Espíritos, no Evangelho, está inserida todas as leis divinas, não é? Amar ao próximo como a si mesmo, fazer ao outro o que nós gostaríamos que nos fosse feito. E esse mesmo Evangelho, tudo aquilo que Jesus nos trouxe como ensinamento e exemplo, foi gravado também onde? Na nossa consciência. A gente sabe o que é certo e o que é errado? Sabe quando acertou e quando errou? Sabe quando fez algo bonito ou quando fez feiura? Né? Sabe. Então a gente vai entender esse sentimento nobre que é o perdão das ofensas, né? Quando às vezes a gente ouve muito assim também. Ah, esquece. Esquecimento é o quê? Amnésia? Alzheimer, né? Aquilo que o outro fez está gravado, está cravado, está doendo ainda em nós, né? Mas a gente precisa, o quanto antes, né, não só esquecer e tentar exercer. Jesus nos convida a transformar os nós em laços quando ele nos ensina pelo exemplo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Né? O perdão não significa esquecer o que aconteceu, mas libertar-se do peso da mágoa e permitir que o amor fale mais alto. Quer ser feliz por alguns minutos? Vingue-se, não perdoe. Quer ser feliz pela sua existência toda e para as demais que virão? Perdoe. Às vezes a gente quer vingar e às vezes a gente gasta tanto tempo naquele sentimento, né, de vingança, de desamor, e às vezes a gente acaba, né, quando a gente fala, nossa, graças a Deus eu vinguei da Ana Cláudia, mas e aí? Durou quanto tempo? E agora? Agora vem a sensação de, né, de... Isso. A endivida com a própria consciência, né? Exatamente. E aí... Perfeito. Eu esqueci o nome. Cláudia, repete por gentileza. Quando a gente pode, a gente não deve, e se deve, não precisa. E o outro bonito também, você deixa muito importante, ele fala um vídeo, né? Ele fala assim, a guia, a cobra, ficou na cobra. A cobra vem e fica. Ao invés de você procurar ajuda, não, você vai conversar com a cobra, porque não tem. E aí a gente acaba se igualando, né? E é onde a gente se prende. Na visão espírita, cada desafio nos relacionamentos, ainda bem que não tem isso, né? Tem espírita que tem problema de relacionamento aqui, que briga em casa, que bate boca, mas espírita segue o evangelho, não, Lívia? Não segue? Nem sempre. Imaginemos nós, a briga... imagina nós a briga de um casal. O casal está discutindo, a briga está linda na linha, né, só embaraçada. Ali está discutindo e tudo, e aí a gente sabe, quando Jesus vai dizer nesse capítulo, assim, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho. O que Jesus queria dizer? Reconcilia, faz as pazes, pede perdão, perdoa na Cláudia, enquanto ela está encarnada, enquanto eu estou enxergando ela no corpo físico. Porque ai do Shaolin, se a Ana Cláudia desencarna com ódio, com raiva, com rancor, com desamor, querendo me destrambelhar, eu vou enxergar a Ana Cláudia desencarnada só se eu tiver evidência, coisa que, né, eu não tenho. Então aí começa muitas vezes um processo obsessivo
que é a influência de um espírito sobre o outro, é uma ação persistente, né? E que muitas vezes esse processo obsessivo nos causa depressão, pânico, suicídio, né? Desajuste, muitas e tantas outras doenças psicossomáticas, doenças mentais. E aí a briga está acontecendo, mas está bem ali dentro do limite suportável. A gente sabe que tem espírito desencarnado, alguns zombeteiros, pode ser um espírito que quer ver o circo pegando fogo na família, porque quer vingar. O que acontece? Está tudo muito sob controle, aquela discussão. Vamos imaginar que o irmãozinho menos feliz, como diz o Chico, aqueles irmãozinhos, né, menos feliz, num aspecto não muito legal, sopra no ouvido dele, fala mal da mãe dela. Vai dar bom ou vai dar ruim? Vai dar ruim, né? Então, é exatamente isso que a gente precisa, né, repensar enquanto nós estamos tendo o privilégio de estarmos reencarnados com aqueles que nós precisamos, né, desatar esses nós, né? O outro, a gente às vezes fica pensando, eu sofri muito, o que eu passei, o que eu estou vivendo, é muito difícil, né? A gente leva aquilo, mas a gente precisa entender, né, que na visão espírita, cada desafio nos relacionamentos é uma oportunidade de crescimento espiritual. A gente briga, discute com o ente querido, às vezes a esposa comete tantos equívocos, né, que a gente às vezes fica completamente atordoado de imaginar assim, como aquele irmão, aquela pessoa, né, foi capaz, né, de nos causar aquela dor, que a gente precisa amenizar essa dor. De que forma? Fazendo caridade, buscando a dor maior do que a nossa, fazendo o culto do Evangelho no lar para que a gente possa se reharmonizar, fazendo o que mais? Um trabalho, buscar conhecimento, estudar para a gente, porque Jesus vai dizer o quê? Dentro do que a Cláudia está dizendo. Conhecereis a verdade vos libertará. Vai nos libertar do quê quando eu conheço? Quando eu conheço esse mecanismo do amar ao próximo como a mim mesmo, de fazer ao outro o que eu gostaria que me fosse feito, quando eu aprendo isso e consigo praticar, isso vai ser a verdade. Por isso que Jesus vai dizer a nós, naquele momento, eu sou a verdade, né, e a vida. Quem não for por mim, né, não chegará ao Pai. Então, na visão espírita, muitas vezes reencontramos pessoas com quem tivemos desavenças em outras existências para reconstruir os laços que um dia foram rompidos, né? E dentro de conhecereis a verdade, quando a Cláudia diz de estudar, de praticar tudo isso que nós já conhecemos, exemplos deixados pelo Cristo, por Chico, por Madre Teresa de Calcutá e tantos outros espíritos, né? É nós entendermos que o outro, ele por si só já está endividado, não é assim? Quando eu cresço, eu melhoro um cadinho só, como dizia o Chico, é um golinho só, não é virar espírito de luz, não. Quando isso está no livro do André Luiz, Missionários da Luz, não tenho certeza qual é o livro, vai dizer o seguinte, aquele espírito que nos prejudicou, que nos causou aquele sofrimento todo, ele vai precisar reencarnar, não vai? Nós poderíamos, pelo amor, muitas vezes nós ainda vamos por onde? Pela dor? Aquele espírito que é nosso irmão, que está na condição de esposa, de marido, de filho. Ah, porque é meu marido. Nada é meu, nada é nosso. Os nossos entes queridos são, o Evangelho vai explicar, instrumentos para a nossa evolução, para o nosso processo, né, de crescimento espiritual. Então, a gente precisa entender, aquele irmão vai precisar reencarnar? Vai. Eu melhorei um pouquinho. Vai precisar reencarnar comigo?
Não necessariamente. Ana Cláudia falou, não quero, né? Então, se eu melhoro e ele precisa reencarnar, que ele reencarne na Ana Cláudia e não no Shaolin. Mas isso não é descaridoso, isso não é um processo de falta de amor, né? Ana Cláudia disse ali assim, ó, não quero. Aí a esposa, no planejamento reencarnatório dela, no plano espiritual, aquela cena bonita, ela toda feliz, porque vai reencarnar, vai receber a bênção do recomeço, né? De fazer melhor do que fez, né? De estreitar laços de afinidade de amor. Toda contente quando a espiritualidade diz a ela, olha, minha irmã, no planejamento reencarnatório você vai voltar novamente com seu ex-marido. Ela já arrepia inteira. Quero não. E ela diz assim, ela ainda, ó, Deus me livre, você está ficando tudo doido. Não, quero não. Ela fala, sabe o quê? Eu vou estar com aquele traço de novo? Eu não taquei pedra na cruz. Eu tolerei aquele homem a existência inteira. E a espiritualidade amorosamente olha para ela e diz, minha irmã, Jesus pediu para tolerar ou para amar? Aí ela tem incluída, encolhe e fala, amar. Pois então volta, minha irmã, e ama. Ama com total e desvelado amor, né? Então essa é a proposta. Então quanto mais a gente evolui, quanto a gente mais cresce, melhora, a gente vai conseguir isso. E aí a gente vai entendendo que quando escolhemos compreender em vez de julgar, olha que lindo que é isso. Joana de Ângeles, mentora de Divaldo Pereira Franco, vai dizer assim, quando escolhemos compreender em vez de julgar, dialogar em vez de ferir e perdoar em vez de alimentar o rancor, damos um passo importante na nossa evolução. O amor desfaz os nós da alma e cria laços que fortalecem famílias, amizades e comunidades. Não é assim? Então, nós podemos escolher continuarmos vinculados, presos nas algemas que nos liga no outro e que nos causa mais sofrimento ainda. É difícil perdoar? Sim. É impossível? Não. Então é um exercício diário, né? Vai ter uma prova de matemática e aí vai cair ali, né, trigonometria para uma criança que está no 5º ano. Consegue? Não. Começou lá como chama, eu ia falar gramática, é português, né, Lili? Você não é professora não, né? Começa lá na equação de 1º grau, né? E se a gente não exercitar, a gente esquece. Se a gente não esquece, a gente reprova. Se a gente reprova, repete o ano inteiro de novo. Se repete o ano de novo inteiro. Não aprendeu ainda? Quanto tempo perdido simplesmente por trabalharmos os nossos próprios sentimentos, né, Cláudia? De buscarmos auxílio na prece, buscar auxílio em Jesus. Quando nós temos um dos maiores exemplos de perdão das ofensas. Quando Jesus, após a cruz infame, naquele suplício, naquele sangue derramado, imaginemos que naqueles chicotes, daqueles, né, que estavam ali, romanos, julgando, condenando, na ponta daqueles chicotes, existem umas bolinhas de aço. E cada chicotada que Jesus recebia é impactante, é forte de nós falarmos aqui. Aquelas bolinhas, elas adentravam na carne de Jesus e arrancavam pedaços. No entanto, quando nós colocamos Jesus na cruz, de forma absurdamente caridosa, com amor extremamente
de perdão olha para o alto e diz: Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Nós não sabíamos o que nós estávamos fazendo, não é com Cristo, era conosco mesmo, né? Então, é nesse processo desse perdão que nós vamos nos libertar. E assim como a pipa do início, nós iremos alçar voo rumo à felicidade absoluta, Shaolin. O Evangelho coloca que não. Mas sim, é perfeitamente possível uma felicidade relativa, de acordo com o nosso grau de evolução, de maturidade espiritual, assim como nós temos e devemos exercitar o amor, né, onde nós estivermos. E assim, então, a gente encerra pelo horário, né? Se o Shaolin tivesse deixado colocado no início, somente essa música que eu vou colocar aqui agora, Deus há de ajudar a espiritualidade também, né, John? Que a caixa funcione, que o vídeo que eu baixei também, mas a espiritualidade sabe e traz sempre os caminhos necessários para a nossa transformação moral. E essa música, ela, a Joana de Ângeles, que é a mentora de Divaldo Franco, a série dos livros dela trabalham dentro da psicologia. São livros riquíssimos que nos traz um despertar de consciência. E é nesse despertar de consciência que eu e a espiritualidade maior nessa noite quer nos deixar. Tudo isso que vai ser falado nessa música, que eu nem precisaria talvez ter falado tanto, mas é de uma forma para reforçar o que a espiritualidade nos traz nessa noite como bênção, pelo esclarecimento. A música por si só já diz tudo, né? E que a gente possa levar o que foi oferecido por nós, não pelo Shaolin, eu sou apenas instrumento nas mãos da espiritualidade. Mas que a gente possa levar como dever de casa, como lição. Aqui eu acredito que em Uberaba chama dever, né? Tem dever para hoje? Tem. Então, que nós tenhamos os momentos felizes de empinar a pipa, mas que nós também tenhamos o compromisso conosco mesmo, da tarefa de casa, do dever cumprido, né? Então a música vai dizer sobre perdão das ofensas. Isso era para mais logo. A música está aqui no Windows, né? Isso. Deixa eu voltar só um golinho. Isso. Guardei mágoa por tanto tempo, carreguei feridas que não cicatrizaram. O orgulho dizia, perdoe, não esqueça, mas minha alma cansada já não aguentava. Então veio uma cheia de luz e ternura, dizendo que o perdão é fraqueza e cura. Soltar quem me machucou é soltar a mim mesmo, é devolver ao paz que eu tanto mereço. Perdão que libera, perdão que renova, perdão que transforma dor em paz, perdão que limpa a alma, que lava a memória e faz proteção voltar a cantar. Perdão que liberta, é o maior ato de amor que eu posso dar. Com carinho e mensagem,
que só tenha saído cadeado. Hoje eu escolho soltar, eu escolho curar, devolver a horizonte de sol. Não porque o outro merece, mas porque eu mereço viver em oração. Perdão que liberta, perdão que renova, perdão que transforma a dor em paz, perdão que limpa, que leva em paz o coração da cantar. Perdão que liberta é o maior ato de amor que eu posso dar. Eu preciso jurar que o amor de Jesus vai-se por mim, que João com seu e me ensina a perdoar pelo fim. Perdão que liberta, perdão que cura, perdão que me faz renascer, perdão que liberta, que todo o meu ser possa dizer: eu perdoo, que agora eu sou livre. É o maior ato de amor. Agora eu posso voltar a viver, né? E a gente encerra com uma frase para a gente encerrar o nosso comentário da noite, e fica como lição, como tarefa, né, para nós levarmos para casa, para todas as situações difíceis que nós vivenciarmos, nós podemos lembrar disso. Os nós da existência não são castigos, mas convites ao aprendizado. Quando escolhemos amor em lugar do orgulho e o perdão em lugar do ressentimento, transformarmos antigos nós em laços eternos de fraternidade, conforme os ensinamentos de Jesus. Aqui é quando escolhemos o amor em lugar do orgulho e o perdão em lugar do ressentimento, transformamos, tá? Eu digitei errado. Transformamos antigos nós em laços eternos de fraternidade, conforme os ensinamentos de Jesus. Que Deus e Jesus continuem nos iluminando, nos amparando, nos protegendo, e que onde quer que nós nos encontremos, possamos lembrar e perguntar a nós mesmos, principalmente naqueles momentos de maior dor, maior sofrimento, quando nós somos pisoteados, que nós podemos perguntar, devemos perguntar a nós mesmos a seguinte pergunta: se fosse Jesus, o que ele faria?